A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estaremos fazendo o resumo da nossa lição da Escola Dominical. Lição do próximo domingo, dia 1º de setembro de 2019, tem o título Recebendo o Reino de Deus como Menino. É a lição de número 9. Nesse momento, também quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm acessado os nossos vídeos, deixado seus comentários, também têm deixado o seu like, têm se inscrito. Irmãos e irmãs, nós só podemos prosseguir nesse projeto com o apoio dos irmãos. Posto isso, vamos à nossa lição. Mais uma vez, o título é Recebendo o Reino de Deus como Menino. Texto áureo. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 15. Irmãos e irmãs, o reino de Deus. Vejamos 3 passagens a respeito do reino de Deus. A primeira, em Lucas 17, 20 e 21. Versão Almeida, Revista Atualizada. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Mais uma vez, o mestre dos mestres, que recebia diretamente do Pai a sua doutrina, e não das escolas humanas, conforme João 7, 15 e 16, ele usa o recurso pedagógico de comparar coisas desconhecidas com coisas conhecidas, para poder nos ensinar grandes verdades espirituais. Verdade aplicada. Participam do reino de Deus aqueles que, como crianças, confiam e são humildes e submissos ao Senhor Jesus Cristo. Conforme a verdade aplicada nos ensina, os que são cidadãos do reino de Deus, em relação ao Senhor Jesus, primeiro, confiam nele. Salmo 84, 12, Salmo 91, 2, Naum 1, 7. Segundo, são humildes perante ele. Tiago 4, 10. E humildes como ele. Mateus 11, 29. E, terceiro, são submissos a ele, conforme Hebreus 5, 9, como ele foi submisso ao Pai. Hebreus 5, 8. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar como Jesus foi carinhoso com as crianças. Segundo, apresentar pontos que relacionam Jesus com as crianças. E terceiro, ensinar como se recebe o reino de Deus como criança. Os textos de referência encontram-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15, 16, 17, e no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 16. Irmãos e irmãs, nos tempos de Jesus, como até hoje, para a sociedade humana, o valor das pessoas é medido pela posição social e ou pelas suas posses, como o príncipe referido em Lucas 18, 18. Mas Jesus, usando as crianças como exemplo, nos ensina nessas passagens o que tem realmente valor para Deus. Introdução. Lucas registra a preciosa narrativa de Jesus abençoando os meninos que a ele foram conduzidos. Nesta lição, teremos uma ideia do amor de Jesus pelas crianças, como elas pontilharam o seu ministério, trazendo-nos preciosas lições. Ponto 1. Deixai vir a mim os meninos. Os meninos foram levados a Jesus para serem abençoados por ele. Isso aconteceu de acordo com o Evangelho de Lucas, dentro de um contexto bem difícil, pois Jesus se dirigia a Jerusalém pela última vez, quando, a seguir, seria crucificado. Vemos que, mesmo sob intensa pressão, não deixou de demonstrar amor para com as crianças. O hino 525
do cantor cristão, primeira estrofe diz assim: Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. 1.1 Dignos da atenção de Jesus. Conforme o nosso comentarista, era costume naquela época os pais levarem os filhos para serem abençoados pelos rabinos, que, via de regra, faziam isso para cumprirem um protocolo social, mas não de coração. Que contraste! Já o Senhor Jesus fazia questão de abençoá-las, repreendendo os discípulos que tentavam impedi-las, bem como mostrando a todos que delas é o reino de Deus. Lucas 18:16. E a sua importância aos olhos do Pai. 1.2 Jesus abençoa os meninos. A importância desse episódio no ministério de Jesus é relevante e está registrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 19, 13 a 15, Marcos 10, de 13 a 16 e Lucas 18, 15 a 17. Irmãos e irmãs, através do seu toque, Cristo traz cura total. Lucas 5, 12 e 13 diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Existe um louvor que se popularizou no nosso meio, que diz no seu coro: Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. 1.3 Jesus toma as crianças nos braços. Um abraço significa carinho, amor, afeto e amizade. Um abraço estabelece uma ligação íntima e saudável entre as pessoas. É bom tanto para quem dá, quanto para quem o recebe. É um gesto simples, porém carregado de sentimentos. Não deve ser por um acaso que Jesus morreu na cruz com os braços abertos, pronto para abraçar a todos os que vêm até ele, como o pai do filho pródigo ao recebê-lo de volta. Lucas 15, 20. Ele promete na sua palavra, em João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos e irmãs, vamos continuar aprendendo com Jesus, dando carinho e atenção às crianças. Mais do que suprir as suas necessidades físicas, temos que atender às necessidades emocionais e às necessidades espirituais. Ponto 2. As crianças no ministério de Jesus. Crianças estavam em toda parte, aonde quer que Jesus fosse. Desse modo, em vários momentos, elas tomaram parte do ministério de Jesus. Há relatos de crianças adolescentes e jovens sendo abençoados, curados, libertos, ressuscitados e etc. 2.1 Contempladas por Jesus. Em seu ministério em relação às crianças, Jesus, primeiro, libertou. Por exemplo, Lucas 9, 37 a 42. Segundo, curou. João 4, de 46 a 53. Terceiro, ressuscitou. Lucas 8, 40 a 56. E, quarto, as usou como exemplo em suas mensagens, conforme Lucas 7,32, e ensinos, conforme Lucas 9, de 46 a 48. O cuidado extremo que o Pai Celeste tem pelos seus filhos está bem caracterizado pelo seguinte versículo: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. 2.2. Dignas de apacentamento. Apacentar as crianças significa, primeiro, educar. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Segundo, criar. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Terceiro, alimentar. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Lucas 11, versículos 11 e 12. Irmãos e irmãs, infelizmente, hoje em dia, vemos muitos filhos de cristãos não tendo o necessário cuidado emocional e espiritual por parte dos seus pais. Eles, às vezes, têm priorizado outras atividades em detrimento dos seus filhos, deixando-os por conta dos chamados tutores midiáticos, principalmente a internet. A consequência disso é o grande número deles fora dos caminhos do Senhor. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 2.3. Os discípulos são chamados de pequeninos. Pequeninos são todos aqueles que têm um coração aprendiz, como o de uma criança, e um espírito ensinável, como os discípulos de Cristo, que largam tudo para segui-lo. Lucas 5, 27 e 28. E como Maria, irmã de Lázaro e Marta, que ficava aos seus pés, aprendendo. Lucas 10, 39. O hino 434, primeira estrofe da harpa cristã, diz assim: a teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. Ponto 3. Recebendo o reino como um menino. O reino de Deus é uma herança que ele deseja compartilhar com todos. Mas há coisas que precisamos entender e fazer para que possamos nos tornar herdeiros dessa dádiva divina. A criança é uma figura que retrata perfeitamente as qualificações que o Pai Celestial requer de nós, para que desfrutemos dessa herança, conforme Mateus 18, de 2 a 4 e Lucas 18, 17. 3.1. Confiança. Assim como uma criança naturalmente confia nos seus pais, se entregando aos seus braços, os discípulos de Cristo devem também confiar no Pai Celestial e se aquietar nos seus braços. Salmo 131, versículos de 1 a 3, na Nova Versão Internacional, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O seguinte louvor, baseado no Salmo 125, versículo 1, cantado por Marcos Góes, diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. 3.2. Humildade. As crianças são humildes, pois reconhecem que são pequenas física e intelectualmente diante dos adultos. Cristo, como homem, também foi humilde, conforme Filipenses 2, de 6 a 7. 1 Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Colossenses 3,12 diz:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Portanto, irmãos e irmãs, nós discípulos devemos também ser humildes. 3.3 Submissão. Crianças não têm poder de decisão, pois ainda são imaturas. Por isso, via de regra, são submissas aos seus responsáveis. Nós devemos ser inteiramente submissos a Deus, pois tem o domínio de tudo, conforme Salmos 24, versículo 1. E como diz Provérbios 16, 1, na versão Almeida Revista e Atualizada: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A letra de um antigo louvor denominado Submissão, cantado por Shirley Carvalhais, diz: em tuas mãos eis-me aqui, Senhor, pois barro sou, transforma-me, meu Senhor, cansado estou. Segura-me, Jesus, meu Salvador, que meu viver seja o teu viver, que o meu andar seja o teu andar, em tua presença estar, a te ouvir e te chamar, Senhor, só te seguir. Conclusão. Quão maravilhoso é refletir sobre o amor de Jesus pelas crianças. Sentimos-nos, assim, amados, pois já fomos crianças. E, mesmo como jovens e adultos, Ele continua a nos amar e proteger. É, porém, imperioso que sirvamos de coração e com atitudes que demonstrem que pertencemos ao seu reino. Irmãos e irmãs, nesse momento estamos terminando o nosso vídeo sobre a lição de número 9. Quero agradecer mais uma vez a todos. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.